A gente, com a Nielsen, faz o quê? Mais ou menos uns 2 meses, acho que nem isso, né? A gente lançou uma pesquisa que chama ROI Influência, que já faz uns aninhos que estamos juntos nessa. E pela primeira vez a gente perguntou para as agências, trouxemos elas para o estudo. E aí a gente viu que tinha um BO, mas um BO aí que talvez a gente não seja tão segredo assim, tão mistério. A gente começou a ver que as agências têm 1 semana para criar uma estratégia, botar no ar, mapear e tudo mais. E aí todo mundo sofre, né? Sofre a agência, sofre a marca e sofre também o creator que está ali na ponta. Então, bora debater sobre essa 1 semana para criar uma estratégia? Mas agora eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu que chamei todo mundo para o palco, mas agora eu vou chamar o nosso mediador maravilhoso, Tássio Santos, o nosso herdeiro da beleza. Porque, Tássio, o Tássio vai apresentar essa galera muito melhor do que eu. Vai, Tássio, o palco é de vocês. Oi, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu sou Tássio Santos, ativista de pele, e hoje a gente vai falar sobre, bom, o inimigo de todo mundo aqui, prazo. Correr contra o tempo. Um tópico muito espinhoso que une muita gente que trabalha com influência. E eu, que venho do mercado de beleza, tenho um detalhe ainda mais crucial, que é o tempo para testar o produto, né? Uma coisa que a gente precisa lembrar sempre, a agência, os clientes, de que esse é um prazo que não dá para ser negociado. Afinal de contas, a gente quer entregar um conteúdo ali embasado, uma opinião formada sobre o produto, e muitas vezes a gente não tem, porque o briefing é para um dia, daqui a 2, 3 no máximo, o conteúdo tem que estar no ar. E aí, como é que fica? A YouPix, em parceria com a Nielsen, desenvolveu uma pesquisa chamada ROI Influência 2025, que vai ser base para essa nossa conversa. E para debater esses dados, eu tenho a honra de receber um time de peso. Olha só, Sabrina Bales, da Nielsen, que vai nos trazer uma visão sobre os dados e as tendências do mercado. A Lei Espósito, da Nestlé, que vive na pele, coitada. A pressão por resultados, a necessidade de conectar estratégias com os objetivos da marca gigante. E Manuel Albuquerque, da Prime Tag, que, gente, ele estava ali, ele me explicou o que ele faz, só que ele vai explicar aqui de novo, porque eu não entendi. A Prime Tag desenvolveu um chat GPT para influenciadores, mas eu quero saber o que é isso daqui a pouco. Gente, por favor, sentem-se. Eu acho que a grande pergunta aqui, para começar, a grande pergunta que fica é como que a gente navega, né, diante da urgência, dos prazos, sem perder a qualidade da estratégia, sem perder a criatividade, sem deixar a nossa inteligência de lado. E eu quero começar com Sabrina, porque eu tenho um dado aqui que fala que 70% das agências têm, no máximo, 1 semana para desenvolver e apresentar o plano de influência. Mulher, eu fiquei um pouco assustado com isso, porque 1 semana é muito tempo, não? Nossa, 1 semana dá para fazer tanta coisa, né? Uma loucura. Dá para fazer tanta coisa. Ó, tem uma coisa que a gente falou na pesquisa, Tássio, que acontece muito. A gente chamou de efeito batata quente, que é a marca tem uma pressão por resultado e por agilidade. Só que a marca não trabalha sozinha, então ela transfere essa pressão para a agência. E onde é que vai parar a pressão da agência, Tássio? No creator. Então, é todo um ciclo. Na corda mais fraca. Exatamente. Então, que riscos a gente está falando aqui? A gente está falando que a gente queima a qualidade do processo, e uma máxima que a gente fala da publicidade é que a qualidade da entrega é determinada pela qualidade do planejamento. Então, se eu não estou tendo tempo de fazer um planejamento de qualidade, automaticamente eu vou alimentando um ciclo de falta de tempo, estratégia frágil, dificuldade de provar que funcionou. E aí, todo ano a gente vem aqui no Summit falar como é que a gente vai provar que influência funciona, sendo que a gente não está colocando o tempo e a qualidade no processo para poder provar isso de fato. Tanto é, e aí eu gosto de dados, tenho que trazer um dado na minha resposta, que só 40% das marcas trabalha o planejamento baseado em métrica de negócio. Então, tudo isso acaba gerando não só os riscos, mas também as consequências na qualidade da entrega do marketing de influência. E a outra porcentagem se baseia exatamente em quê?
porque me parece que essa é uma solução um tanto quanto precipitada, eu diria, não se basear em negócio. Acontece uma coisa que a gente vai com a métrica que a gente tem. Então, a maioria diz que usa métricas, né, tem esse dado na nossa pesquisa, mas a maior parte está usando ou dados de alcance e de engajamento. O que, assim, não está errado, só que a gente tem que pensar se a gente está usando os dados que a gente precisa para responder as perguntas que a gente tem. Perfeito, perfeito. Ale, ouvindo as gravidades dos dados que Sabrina trouxe aqui, eu te pergunto como é que essa realidade se manifesta dentro de um anunciante gigante que é a Nestlé. Eu acho que velocidade faz parte do jogo, mas a gente não abre mão da estratégia. Então, a estratégia é muito importante para a gente hoje. A gente está indo um pouquinho contra o fluxo do resultado da pesquisa, o que é ótimo. A gente costuma trabalhar com pelo menos 2 semanas aí para as agências criarem uma estratégia legal, fazerem uma curadoria de conteúdo, depois segue o prazo de roteiro, briefing com o criador. A gente tem um prazo um pouquinho maior. Claro que tem as exceções, né? Tipo, uma oportunidade vai entrar ali no ar muito rápido, ou algo que seja bom para o negócio ali, que é momentâneo. Não pode perder o time. Um exemplo recente, a gente teve aí a Cafrender, que bombou recentemente, a gente colocou uma campanha no ar em 4 horas. Então, meu coração. Isso é realmente exceção. Qual foi da a campanha? exceção. A campanha de... A gente colocou com o Nescafé Pro Energy, a gente pegou ali o vídeo dela com os recortes e aí ela e a Yasmin foram usando as frases do vídeo dela, encaixando o produto ali. E foi realmente muito rápido, assim, mas é exceção, gente, de verdade. A gente costuma trabalhar com prazos e a gente sabe que o prazo ele faz diferença para ter uma estratégia bem feita. Né, uma estratégia com foco no negócio, não só em awareness, consideração, todas as etapas ali do funil. Então, a gente trabalha bastante aí para que esteja dentro de um prazo saudável para todo mundo, mas acho que isso também vai muito de cada empresa. Então, a gente sente essa diferença aí. Deu para ver pela tua fala que vocês estão um pouco mais tranquilos, assim, né? Ou não? Um pouco. Ou tem uma pressão acontecendo ali dentro também? Tem essa pressão, né? Obviamente, o marketing de influência está aí o tempo todo, né? Eu acho que é uma das áreas que mais está crescendo dentro do marketing. Tem pressão, principalmente de resultado, mas a gente tem essa calma de muito mais... Calma, gente, vamos olhar para a estratégia, vamos ver se faz sentido, se encaixa, se faz sentido para a gente como marca, para o criador, tem que fazer sentido para o criador também, isso é muito importante. Então, acho que a gente está indo por esse caminho. Perfeito, perfeito. Manuel, a gente estava conversando ali agora há pouco e você me explicou que é de uma empresa que é como se fosse um chat GPT para influência. E eu acredito que essa lógica que o mercado funciona hoje em dia tem riscos e consequências. Como é que tu vê esse comportamento e como que a Prime Tag atua no meio disso tudo? Porque você vem para solucionar, né? Esperemos que sim. Olá a todos, eu sou Manuel, eu sou de Portugal, trabalho no setor de influência há mais de 12 anos, desenvolvo tecnologia para o setor de influência, faço uma pequena introdução do que a Prime Tag é. Nós fundámos a Prime Tag em Inglaterra há 6 anos atrás, é onde eu vivo em Londres, tenho uma visão um pouco mais global do que está a passar e fazemos um zoom hoje aqui no Brasil. E o principal problema do setor hoje em dia, e não é só no Brasil, não é só no México, não é só em Middle East ou em Londres, é o problema operativo, é um problema de escalabilidade e falta de eficiência operativa, que é o que nós hoje estamos a discutir neste painel. E o que nós percebemos foi que existe uma barreira tecnológica entre os dados e o usuário das plataformas. Não falam o mesmo idioma, as plataformas têm muitos dados que o usuário não chega lá porque é difícil, tem filtros, não há tempo para processar tudo. E, portanto, nós sentimos que a solução seria, e desculpa aqui a parte mais técnica, colocar um LLM, um agente da AI, em que nós temos já há mais de 7 anos que coletamos bilhões de dados de influência, todos os stories, conteúdos, TikToks, e treinamos um chat GPT para realmente conseguir chegar a respostas mais rápido. Eu trouxe aqui um pequeno vídeo exemplificativo, se puderem passar o vídeo número 1, que é um vídeo em que, se calhar, uma agência ou uma marca tardariam uma semana, uns dias, umas horas, a conseguir chegar aos resultados, e aqui o vídeo realmente faz isto em poucos segundos. O vídeo, não sei se podem passar.
Então, o look and feel é muito chat GPT, como podem ver. Eu criei um chat para o Brasil, perguntei Universe e digo um oi ao Universe e peço os melhores conteúdos de peles sensíveis no Brasil, organizados por views, para os microcriadores, e ele responde como se fosse um chat GPT. Ele organiza os conteúdos todos com base nas visualizações, com links diretos de acesso ao conteúdo, se for necessário. E, portanto, é uma pergunta que se calhar tardaria algumas horas a ter a resposta. E é em tom de conversa, não é? Você pode fazer mais e mais questões, aprofundar ainda mais o tema, faz gráficos, dá conclusões, traz um buscador para todos os conteúdos que foram analisados sobre peles sensíveis, milhares de conteúdos no Brasil nos últimos, acho que são 60 dias, e, portanto, pode continuar a fazer mais e mais questões. Aqui, por exemplo, eu quero saber os 5 criadores daquela tabela com melhor taxa de engajamento para peles sensíveis, que é um tema que fala de relevância e que me organiza uma tabela com base justamente nestes indicadores, na percentagem de seguidores do Brasil, se alguma vez mencionaram lá Rocher-Posay Brasil, CeraVe Brasil, e ele monta esta tabela, com a doutora Viviane em primeiro lugar, com uma bio criada pelos seus conteúdos, é uma dermatologista, com uma percentagem altíssima do Brasil, e pode ver, de facto, que ela mencionou lá Rocher-Posay, mas não mencionou a CeraVe. Aqui tem outra, que é a doutora Rachel, que tem um bocadinho menos de percentagem, mas sim que mencionou num story à la Rocher-Posay e tem inclusive acesso ao story vídeo que ela criou há alguns meses atrás. E, portanto, nós estamos a tentar realmente quebrar esta barreira de comunicação entre a tecnologia e dados e entre a necessidade imediata de um utilizador. E acho que é aí que entra a tecnologia. Perfeito. Ela vem para facilitar mesmo, né? Poupar Isso. tempo. Mas eu acho que esse papo todo leva a gente para um ponto crucial aqui da mesa, que é métrica. Afinal de contas, a gente tem que apresentar algum resultado depois, né? E o estudo aponta um termo que a pesquisa aponta para o paradoxo da mensuração. As marcas hoje afirmam que a principal barreira para investir mais é a dificuldade de comprovar o ROI para além do alcance e engajamento. E aqui tem mais um dado. 90% delas ainda avaliam o sucesso das campanhas justamente por essas métricas. E aí, Sabrina, que métricas são essas? Eu já quero te perguntar isso. E como que Nielsen hoje olha para o futuro da influência a partir de um pensamento onde, nem sempre esses números aqui que o Instagram nos entrega é suficiente para a gente conduzir um papo sobre as respostas. Como que está isso hoje lá? Olha, a conversa ela está sempre interessante, né? Porque não é uma questão de falta de número, é uma questão que passa pela forma como a execução da campanha está organizada, né? Porque também só 35% das marcas afirmaram na pesquisa que decide a métrica antes da campanha ir para o ar. Então, daí, depois que o negócio já começou, como é que você vai parar e falar, não, eu queria ter descoberto aquele outro ponto? Então, pensando assim, quais são essas métricas, né? Sua pergunta. São métricas relacionadas a negócio. Por que uma marca vai fazer o marketing de influência? Ela pode ter objetivos de conhecimento de marca, de explicação, familiaridade e até a intenção de compra. Então, quando eu falo das métricas do futuro, eu estou falando justamente dessas métricas que são tradicionais do funil de marketing, mas aplicadas ao marketing de influência. E por que isso é importante para o futuro do marketing de influência? Porque as outras mídias que competem com o marketing de influência no plano de mídia, é assim que elas são avaliadas. Então, a gente trazer todas as mídias para esse pé de igualdade facilita também com que a gente consiga provar o diferencial que o marketing de influência traz para a marca que trabalha dessa forma. E qual é o diferencial hoje na Nielsen? Assim, como você vê, tem um planejamento antes para entender qual é o resultado que a cliente espera para vocês depois mensurarem da campanha. Tem algum outro dado que a gente deveria ficar de olho, que você vê que os clientes estão deixando passar? O nosso principal diferencial é que a gente tem uma base de dados globais de todas as campanhas de influência que a gente pediu. Então, além de saber se a campanha moveu a métrica, a gente também consegue falar que essa campanha foi melhor que todas as outras. Por exemplo, 85% das campanhas de marketing de influência de beleza, por exemplo. E isso é um dado que internamente fortalece o cliente para poder defender mais investimento. Show de bola. Ale, como é que hoje lá na Nestlé vocês já olham com mais cuidado para essas métricas mais robustas? Estão ainda apegados em alguma medida ao clássico? Conta para gente.
Acho que a gente está um pouquinho evoluído. A gente olha, né, bastante. Né, acho que todo mundo olha muito para awareness e engajamento, e a gente também olha de certa forma. Mas para as marcas que a gente tem, por exemplo, e-commerce, a gente já está um pouquinho mais avançado. A gente já consegue ter uma integração de dados ali, de conversão, de consideração, e isso é muito legal. A gente vem crescendo bastante nisso. Acho que para quem está começando a olhar para marketing de influência agora, as pessoas sempre vão olhar para awareness, mas eu acho que olhar para os demais dados vai deixar essa estratégia mais rica, e um pouquinho do que a Sá falou, quanto mais objetivos claros a gente tem ali no briefing com a agência inicialmente, mais a gente consegue ter um plano completo e os resultados vão ser muito melhores no final. Então, acho que é muito essa integração ali, marca, agência, criadora, um pouquinho de cada um colaborando de alguma forma. Ai, que legal. E, Manuel, você que vem da parte da tecnologia, hoje ela já está alinhada com esse novo pensamento? Tem alguma ferramenta que já consegue captar essas métricas mais robustas? Falta número ou a gente está sofrendo com o excesso deles? Não falta número, falta tempo. A gente volta para o início do papo. A métrica, para mim, e depende do objetivo de cada campanha, mas para mim, no meu ponto de vista, a métrica mais importante são os comentários. E é público. Ai, para mim também. Porque é nos comentários que eu consigo, desde a estratégia, a implementação, ao lançamento, ao reporting, ao entender o feedback real do meu público-alvo sobre aquilo que eu sempre planejei anteriormente. E, portanto, no meu ponto de vista, o sentimento, a análise de sentimento, muitas plataformas tornam isto muito superficial, positivo, negativo, neutro. Tem que ir muito mais profundo a isto. Estão a pedir produto, qual é a loja mais próxima para comprar o produto, falta estoque, tudo está nos comentários. Há uma crise. Hoje em dia o que mais se fala é brand crisis, é análise de crise, onde as pessoas não gostam de algo, vão para a rede social e pôr ódio na rede social. A marca está lá envolvida no meio. Nos comentários, para mim, é a fonte mais rica que há para perceber, de facto, o impacto de uma forma transversal. Depois há uma parte de tecnologia, que há que simplificar a medição. E conectam-se criadores, não se conectam criadores, os stories falharam, faltam métricas, não estão atualizadas. Eu acho que é o dia-a-dia operativo das agências e das marcas, é entenderem, de facto, que o processo de mensuração das plataformas não funciona muito bem. E há que simplificar todo este processo. Show. Agora, um ponto que muito me interessa, particularmente falando, que é o criador no centro disso tudo. Como que a gente entra, como que a gente participa. A pesquisa desse ano revelou que 80% das marcas preferem deixar o creator como principal responsável pelo processo criativo. Ao mesmo tempo, o mercado está voltado a valorizar contratos pontuais e o principal motivo é recontratar. E o principal motivo para recontratar é o bom resultado dos KPIs. Agora vai ser meu momento. Porque, às vezes, quando a gente fala do processo criativo, entregar a criação para o influenciador, a gente só não pode perder de vista que eu ainda assim vou precisar de um briefing. Eu ainda assim vou precisar saber o que é que você precisa comunicar. E muitas vezes, nesse lance de toma aqui o produto, faz do seu jeito, a gente tem que alinhar algumas coisas. Eu preciso entender o que aquela fórmula faz, a longo prazo, se eu vou ter resultado X, Y, Z. E eu, mesmo assim, vou precisar de um briefing. E, do jeito que as coisas estão hoje, eu entendo que a marca precisa testar um influenciador. A gente está alinhado com isso, estou do lado de vocês. Só que, nesse momento, a gente precisa alinhar expectativas, porque, se tratando de um mercado de beleza e em outras esferas também no mercado, está bem concorrido. Então, muitas vezes, você não vai conseguir vender o seu produto e ter a melhor métrica possível com um Reels e um combo de Stories. A sala está muito barulhenta. A sala está muito barulhenta. Tem todo tipo de marca hoje está falando. Para ter a atenção da pessoa e convencer que ela precisa adquirir o seu produto, eu vou precisar de um pouco mais de tempo. E 90 segundos talvez não seja suficiente. E aí eu quero passar a bola para vocês, porque assim, na Nestlé, como é que vocês equilibram essa equação? Acho que autenticidade gera conexão e conexão gera resultados. Acho que isso é muito importante. E uma coisa que a gente fala ali diariamente para todas as marcas é: deixe o criador criar.
E a gente vê isso nos resultados. Assim, as nossas maiores campanhas de sucesso foram criadores que tiveram liberdade mesmo. Olha só. Então, a gente sempre vê, esse criador quer trabalhar com a marca? Boa. Faz sentido para o criador estar com essa marca? Ele consome esse produto? Acho que esse é o início da conversa para a gente. E tem que confiar também, né? Quando fala bem assim, estou Exatamente. entregando a criação, não, é para entregar, não é para depois ficar mexendo no roteiro. Fala para mim, por favor. É isso. Você falou do briefing, do roteiro. Não é só uma lista de entregáveis. Você tá tem entendendo? um direcional, mas tem que encaixar ali na rotina do criador. Vai fazer sentido para ele. Tipo, esse produto encaixa. Talvez esse produto não encaixe na rotina, mas um outro sim. Então, talvez faça mais sentido estar com outro produto. E que a cliente esteja aberta ao diálogo, a escutar o que a gente tem para levar. Afinal de contas, eu que estou há 13 anos, já sei mais ou menos, 13 anos na internet, já sei mais ou menos como comunicar. Já sei o que vai dar certo. Poxa, eu já chego com uma base de dados muito interessante, confia em mim, cara. E aqui a gente encerra o nosso papo. Eu adorei. Muito obrigado, muito Obrigada. obrigado. E a gente se vê daqui a pouco.